TV Artilheiro. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 2, Vasco 1, partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia pelo repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Boa noite, Condé. Parabéns por mais uma vitória. O Ceará tem tido esse ataque positivo pra caramba, né? A gente pode dizer que é o melhor ataque hoje até o momento da Série A, 7 gols marcados. Tem o artilheiro do campeonato, também o Pedro Raul, no momento excelente, e marca gol em todos os jogos até o momento do Campeonato Brasileiro. Além do ataque positivo, eu queria também destacar uma questão que o Ceará sofre mais uma vez um gol nos acréscimos. Queria que você falasse desse ponto. O ataque que vem sendo realmente muito bom, vem crescendo bastante, vem se destacando a nível nacional. E a defesa que hoje se comportou muito bem, hoje foi uma boa defesa, mas voltou a sofrer o gol nos acréscimos. A gente está jogando uma competição muito difícil, onde enfrentamos bons adversários que têm boas virtudes, tanto individual quanto coletiva. Então, em algum momento nós vamos sofrer, né, defensivamente, o adversário vai chegar no nosso gol, mas assim, mais importante é que a gente vem potencializando desde a temporada passada as nossas ações ofensivas, e o torcedor, ele gosta de ver o Ceará jogando, o Ceará propondo, como foi no primeiro tempo. Segundo tempo não é que a gente queria baixar as linhas, não, foi muito em razão do Vasco ter conseguido, né, agredir a gente um pouquinho mais, pressionar a nossa saída de bola e com a boa qualidade de seus jogadores envolveu a gente ali, mas até certo ponto a gente conseguiu fechar bem o centro. O lado do campo a gente encurtou ali até relativamente bem, mas em alguns momentos eles acharam alguns cruzamentos ali. Tem um exímio cabeceador na área, né, um dos melhores do país, e então em algum momento não só o Ceará, como várias outras equipes vão acabar sofrendo do Vasco. Condé, parabéns pela vitória. Dos times que vieram da Série B, claro que os outros só jogaram 3 partidas ainda, mas o Ceará é o único que venceu, e venceu 2 vezes. Pelas minhas contas, eu acho que a segunda melhor campanha do Ceará, início, né, na era dos pontos corridos no Brasileirão. O que você imaginava antes de competição, pensando nesses 4 primeiros jogos? Mais ou menos, era essa a ideia? 7 pontos conquistados, tá além da expectativa, surpreende esse início do Ceará. E eu queria que você pudesse falar também, chovendo molhado, falar mais uma vez do Pedro Raul, porque está vivendo uma fase muito iluminada. Bom, Catribe, a gente realmente fica muito feliz com esse nosso início. É claro que assim, o Ceará tem algumas metas para serem buscadas, né? E a gente vai tentar atingi-las ao longo da competição. Depois de ficar 2 anos fora da primeira divisão, com certeza a primeira meta é lutar por uma pontuação que garante o clube na divisão. Naturalmente, caso a gente alcance essa pontuação, vamos tentar brigar por algo maior dentro da competição. Então a gente tem conversado muito, comissão, com os atletas, de ir jogo a jogo, direção também, com certeza, no sentido de ir jogo a jogo, né, de fazer de cada jogo uma verdadeira final. E assim que a gente vai encarar todos os jogos. É claro que a atmosfera aqui no Castelão tem sido altamente positiva, né? O torcedor, ele vem para o Castelão, ele vem feliz, ele sabe que vai ver uma equipe que vai lutar o tempo inteiro, né? Nem sempre a gente vai conseguir ser uma equipe brilhante dentro do jogo, mas vai ser uma equipe muito guerreira e muito competitiva durante toda a partida. E a gente vem construindo, né, não só no Campeonato Brasileiro, mas desde a temporada passada, no estadual, na Copa do Brasil, que a gente vem avançando, jogar de uma forma bem estruturada. E isso está sendo importante, principalmente nessas rodadas iniciais de Campeonato Brasileiro, até pelo nível das equipes que a gente está enfrentando, né? Enfrentamos o Grêmio, hoje o Vasco, equipes de camisa pesada, mas a gente jogou de igual para igual. Teve momentos que a gente foi melhor, teve momentos que o adversário foi melhor, mas o Ceará está preparado para esses grandes jogos e a gente espera que isso continue ao longo da competição. Realmente o Pedro vem vivendo um momento muito especial com a gente aqui.
Ele, já pontuei isso em outros momentos também, ele está muito motivado, muito feliz. Ele encaixou muito bem na equipe, assim como também ele encontrou uma equipe organizada, estruturada, onde os jogadores também tentam sempre buscar a jogada de ataque. A gente é uma equipe objetiva, a gente fica pouco tempo com a bola, mas a gente está sempre procurando fazer boas triangulações. É uma marca nossa, né, de muitas triangulações pelo lado do campo, buscando cruzamento. É claro que a gente, ao longo da competição, a gente espera buscar outros repertórios de jogada, mas não resta dúvida que a gente joga muito em função do centroavante e em função do atacante. Aqui, ó, Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria perguntar para você sobre a questão de sofrer um gol nos acréscimos. Hoje, vocês já estavam na frente do resultado, então não fez tanta diferença assim. Mas é o terceiro jogo que isso acontece. Como é que você vem trabalhando isso com os seus atletas também? A gente vai tentar minimizar, mas enquanto a gente estiver fazendo mais do que está sofrendo, essa conta vai ficar boa pra gente. Condé, parabéns pela vitória. Eu estava dando uma olhada nos números do jogo. Talvez, não sei se está 100% atualizado, mas confiando aqui que sim, muito equilíbrio. Em praticamente todos os parâmetros, muito equilíbrio no jogo. E se eu comentava no primeiro tempo que o Ceará tinha a posse de bola, mas não era aquela posse de bola estéreo, né? Era uma posse de bola que atraía o Vasco, conseguia jogar com muita profundidade quando ultrapassava a linha, conseguia agredir o Vasco, gerava muito desconforto à defesa do Vasco e conseguiu fazer o gol numa jogada ali de Mugni e Pedro Raul, acreditando até o final, enfim. Tô comentando isso porque no segundo tempo o Ceará também é um time efetivo na hora de marcar, de baixar, e as suas mudanças também mostraram um pouco disso, até a entrada do Guilherme para talvez ali proteger o corredor esquerdo, enfim. Falei do equilíbrio para lhe perguntar exatamente isso. Como você tem trabalhado essa equipe para enfrentar jogos como esse, onde vai ter variação mesmo no jogo, onde você vai ser atacado, onde você vai ser empurrado para trás, mas vai ter um momento também de você dominar, e aí eu queria só completar, qual o desafio de fazer isso também fora de casa? O Ceará fez 2 grandes jogos aqui contra Grêmio e Vasco nesse ritmo, fora de casa talvez não tenha mantido, principalmente no jogo contra o Juventude, essa mesma intensidade. Se você concorda com isso ou não? Bom, realmente a competição exige que a equipe esteja preparada para diversos momentos. Hoje a gente entrou com a proposta de pressionar muito a saída de bola do Vasco. É claro que você não consegue exercer isso durante todo o tempo. Os 10 minutos finais a equipe sentiu, desgastou, mas a gente fez o gol, criou mais umas 3 chances boas ali, que poderia ter feito 2-0, talvez um capricho maior no penúltimo passe, e a gente teve um controle na fase defensiva. No final, a gente baixou um pouco as linhas, a gente pecou na transição, né? Talvez poderia ter feito de uma forma um pouquinho mais rápida a transição para a gente chegar, que tinha espaço para a gente transitar ali nas costas dos volantes do Vasco e principalmente nas laterais, né, do Paulo e do Piton. Fizemos essa correção no intervalo, a gente sabia que o Vasco iria se arriscar, a gente preocupou muito em fechar o centro do campo, a gente ofertou a bola para eles, né, eles circularam bem a bola, mas sem conseguir penetração pelo centro do campo. Pelo lado, em alguns momentos a gente conseguiu diminuir, encurtar o cruzamento, em outros não, né? Porque é uma marca registrada, eles procuram muito esse cruzamento para o Verratti. Mas a gente anulou quase todos, até que no final o Verratti ele sempre movimenta entre lateral e zagueiro. Na última bola ele movimentou, ele entrou no meio dos 2 zagueiros e gerou a dúvida, acabou que a gente sofreu o gol. Mas a gente vai ter que ter esse entendimento, né, dentro dos jogos, vai ter momentos que a gente vai marcar mais alto e momentos que a gente vai marcar mais baixo. Os jogos fora de casa, eu não acho que a gente foi mal nos 2 jogos assim como um todo. A gente fez um primeiro tempo brilhante contra o Bragantino, depois a equipe sentiu, estava muito desgastada para aquele jogo, a gente enfrentou uma equipe que estava quase 20 dias sem jogar e a gente fez as finais aqui do estadual, Copa do Brasil. E esse último jogo contra o Juventude também, o primeiro tempo me agradou. A gente fez um primeiro tempo ok. O segundo tempo que realmente foi abaixo daquilo que a equipe tem de comportamento padrão. Condé aqui, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse especificamente do William Machado, porque ele vem de uma realidade do Operário, da Série B, e
chegando com essa missão, né, de substituir o Ramon Menezes, que inicialmente era o titular, formava a dupla de zaga com o Marlon. Ele rapidamente dá conta do recado, marca hoje um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, o Verratti, que é um cara de muita qualidade. E queria que você falasse sobre a evolução desse zagueiro, né, desde que chegou, ganhando as suas oportunidades, aproveitando, melhor dizendo, essas oportunidades. E queria que você falasse também um pouco sobre hierarquia, porque indiscutivelmente Pedro Raul é o titular do ataque do Ceará. Lelê foi contratado para, quem sabe, ser aquela sombra para o Pedro Raul, mas tem um Guilherme que hoje entrou, jogou muito bem, até atuando pelo lado e depois indo para uma faixa central do campo. Queria que você comentasse um pouco também sobre essa hierarquia, essa disputa, também pensando em dar oportunidade para o jovem jogador Guilherme, que é um cara que você sempre elogia. Bom, em relação ao William, a gente acompanhou a Série B que ele fez, tanto comissão técnica quanto direção de futebol. O jogador que fez uma Série B limpa, muito bem pelo Operário. E foi consenso de todos para trazê-lo. E vem conseguindo corresponder tudo aquilo que a gente esperava dele, né? O Ramon começou muito bem a temporada, infelizmente teve a fatalidade da lesão. O William, a gente fez a opção pelo William, entrou muito bem, né? O Ramon está retornando agora de lesão. Nós vamos ter muitos jogos, vamos precisar dos dois. O Éder também já jogou o último jogo. Marcos Vitor também é um jogador que vem trabalhando, treinando muito bem, muito bom jogador. Então, assim, o Ceará está muito bem servido com 5 bons zagueiros. O próprio Lacerda também, voltando de uma lesão mais complicada, né? De cruzado, vai levar um certo tempo ainda para conseguir ficar na melhor condição. Em relação a questão dos atacantes, realmente o momento do Pedro não precisa a gente ficar falando muito aqui. O Lelê, mas a gente precisa, né? Uma posição que talvez a gente precisa de jogador com característica diferente, por isso que surgiu essa possibilidade do Lelê e o clube trouxe. É um jogador de mais mobilidade, mais velocidade, ataque espaço. Pode jogar tanto pelo centro como pode jogar pelo lado também. Está voltando de uma lesão, né? Fez alguns jogos, entrou pouco tempo lá no Fluminense, mas a gente está preparando ele e com certeza tende a daqui a pouco ter mais minutagem. O Guilherme eu já pontuei em outros momentos, é um jogador assim que é muito diferente, né? Já estou no futebol há bastante tempo, trabalhei muito tempo como treinador de base, praticamente 10 anos, trabalhando no Atlético, no América, e a gente tem uma certa experiência de conseguir detectar o talento, né? Isso é dele, é nato. E o Guilherme tem tudo para ser, né, claro que tudo dentro do seu tempo, para ser um grande atacante do futebol brasileiro, né? É claro que vai amadurecer, está amadurecendo com os próprios jogadores, os companheiros de grupo, a rapaziada abraçou ele ali, vai cometer alguns equívocos, que é normal, da idade, da falta de experiência, de rodagem dentro de campo, mas vai apresentar coisas boas também, como apresentou 10 minutinhos finais ali na final do estadual, hoje também, né, a tranquilidade de escorar a bola para o Pedro ali, e além de, ele tem um outro aspecto muito positivo do Guilherme, que é um jogador assim, muito participativo na fase defensiva, tanto quando ele está jogando de 9, que ele pressiona muito os zagueiros, né, o volante, como também a gente tem essa possibilidade de usá-lo pelo lado do campo, na recomposição pelo lado do campo. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, aqui do Futebolês. Condé, segunda vitória em casa e 2 jogos fora, onde seu time flertou em algum instante com a vitória, né? 2 jogos fora, onde em algum momento do jogo esteve vencendo. O primeiro jogo bem mais, né? O Ceará abriu vantagem 2-0, mas também esteve vencendo na Serra Gaúcha. Quero te perguntar sobre o balanço, quanto é importante o equilíbrio de marcar pontos em casa, como o Ceará tem feito, tem o 100% de aproveitamento nessas 2 primeiras partidas, mas também buscar pontos fora. O que você pensa disso e o quanto é importante começar a ter esse balanceamento, esse equilíbrio, essa pontuação também fora de casa? A gente, independente de jogar em casa ou fora, a gente vai sempre tentar ter uma postura, a melhor postura possível. Agora é claro que você joga fora dos seus domínios, você vai jogar onde o adversário está acostumado, com o campo, com o clima, torcida. É uma série, não é só o Ceará. Você pegar quantas vitórias em 4 rodadas, estamos abrindo a 4ª rodada, que o visitante ganhou. É difícil ganhar fora de casa, mas
a gente trabalha para conseguir vencer. Estivemos próximos, acho que em algum momento a gente pode conseguir trazer um resultado bom, né, que não seja a vitória, mas que seja pelo menos um empate. Assim como também, eu espero que não seja tão cedo, mas em algum momento a gente pode tropeçar em casa também. Então é uma competição difícil. O importante é que a gente iniciou bem, 4 rodadas aí, um recorte aí, com a pontuação bastante aceitável. Boa noite, Léo, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Professor, queria fazer uma pergunta, porque você tem feito em alguns momentos a saída de 3 usando um dos laterais como base. E hoje, em alguns momentos, você puxou o Dieguinho para fazer essa saída de 3. E aí conseguiu espetar o Bahia e Fabiano. E aí eu queria fazer essa pergunta muito em relação aos 3 atacantes de hoje. Temos o Ailon, que tem uma ótima estatura, um bom poder de finalização, o Pedro Raul nem se fala, e o Galeano, que também, apesar de baixo, tem uma ótima impulsão e um bom cabeceio. Está relacionado isso, a estratégia de colocar esses 2 laterais mais ofensivos e esses 3 atacantes de mais finalização na bola aérea, já que você falou que a ideia hoje era um jogo muito lateral, como sempre é, com muitos cruzamentos. E aí fazer uma perguntinha mais rápida sobre essa questão defensiva. Hoje nós tomamos um gol de cruzamento, mas eu percebo que não foi uma questão tática, foi mais de cansaço mesmo, que o Galeano não conseguiu fazer essa recomposição com o Piton, porque foi muito desgastante. Os gols tomados no segundo tempo tem muito a ver com a parte física? Bom, a gente, cada jogo, a gente tem uma estratégia diferente, às vezes em cima do adversário, às vezes em cima de característica dos nossos atletas. A gente tem uma variação muito grande na iniciação das jogadas, tanto construção com 4 como com 3. E essa com a nossa iniciação com 3, realmente é uma observação boa sua. A gente tem procurado uma variação tanto com o Fabiano fazendo a base e tendo amplitude com o Galeano, como também em alguns momentos entrando num dos volantes, né, e pesando a linha adversária com os 3 atacantes, né, Galeano, Ailon e o Pedro, que era a ideia hoje, realmente era pesar a linha de defesa do Vasco com os 3, por isso que o Galeano jogou mais próximo do Pedro, assim como o Ailon também, a gente tentando abrir o corredor para a passagem do Bahia e do Fabiano. Então, assim, vai variar muito de acordo com os atletas que nós temos à disposição também, né? Às vezes, de repente, quando você tem atacante de lado de velocidade, talvez você vai trabalhar com um pouco mais de amplitude com os atacantes. Hoje a gente tem os atacantes mais definidores, que é o caso do Ailon e do Pedro. Então a gente fez a opção de explorar o lado do campo com as ultrapassagens dos laterais. Em relação à defesa, a leitura sua foi perfeita. A gente conseguiu defender muito bem, tanto no momento que defender não é só quando você está protegendo a sua baliza, a sua área, não. Você defende marcando alto. A gente dificultou a saída de bola do Vasco no primeiro tempo, né? O Vasco não conseguiu sair da nossa marcação, assim, talvez um pouco do mérito nosso, talvez um pouco de dificuldade deles, mas a gente marcou bem alto, e nos momentos que a gente marcou baixo, a gente controlou bem, só que assim, o adversário trocou 5 peças, entrou a rapaziada ali muito bem, minou um pouco os cartões que os nossos laterais sofreram, de uma certa forma fica com um certo receio de diminuir, igual a gente normalmente encurta, tenta diminuir o adversário pelo lado do campo. Então, uma série de fatores e os caras vão cruzando ali, não é só o Ceará, não. O Vasco faz muitos gols de cabeça aí contra vários bons adversários. Condé, boa noite. Alisson, Jovem Pan News, Fortaleza e Torcida K. Condé, são 24 jogos já em solo cearense que o Vozão não perde desde agosto do ano passado. Então, tem esse tipo, né, de fortalecimento cada vez mais, essa sinergia com a torcida. 2 triunfos em 2 jogos dentro de casa e contra adversários fora de casa, o Ceará também saiu à frente do placar, nos 4 jogos, aliás, então mostra também um protagonismo do Ceará dentro das partidas. Queria que você fizesse um balanço sobre isso. Juventude estava 100% dentro de casa, era um adversário muito difícil. O Red Bull Bragantino também venceu o Botafogo na última rodada, o atual campeão. Então queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também da característica do Guilherme, que é um atacante que foi novamente utilizado pela primeira vez dentro da Série A, foi bem ali na reta final contra o Fortaleza na final. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, se ele pode ser utilizado mais vezes por aquele setor, e deu muito certo, acabou dando uma assistência. Realmente a nossa campanha
como mandante tem sido extraordinária, né? Desde a temporada passada é muito difícil, né? São números assim bastante expressivos, mas a gente fica feliz com isso e vamos continuar tentando postergar isso aí o máximo. E essa parceria nossa com a torcida tem sido fundamental. Claro que hoje um horário assim um pouco ruim, né? 9h30, mas a gente espera que nos próximos jogos o torcedor possa vir em maior número, né? Como foi o ano passado, principalmente na reta final da Série B, que a gente precisa muito dessa parceria aqui, principalmente nos momentos onde a equipe estiver um pouco mais desgastada. Quanto mais barulho, quanto mais energia o torcedor conseguir jogar para dentro de campo, o jogador vai tirando força de onde não tem. Essa é a grande verdade. Em relação ao Guilherme, assim, ele, como eu pontuei agora há pouco, é um jogador de muito potencial. A gente pode utilizá-lo tanto como centroavante, como atacante de lado. E o campo, né, é até meio batido isso nesse momento, os treinadores falam muito isso, né? Da Taça São Paulo, nem era titular na Taça São Paulo, né? Foi ganhando seu espaço ao longo da competição, depois veio ganhando seu espaço dentro do elenco e agora está tendo a oportunidade de participar de alguns jogos. Tende a acontecer mais vezes ao longo da temporada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. TV Artilheiro.